Fala moçada, tudo jóia com vocês? Mais um podcast aqui e hoje eu trouxe o professor, doutor em ciência do solo, Daniel Pinheiro, da UFRA, um parceiro que eu conheci através de alguns eventos junto, né? E hoje está aqui, veio em Rondon visitar a gente e também participar do nosso podcast, a gente falar um pouquinho sobre solos. Seja bem-vindo, professor, aqui na nosso podcast, aqui, poder falar um pouco do solo e do agronegócio da nossa região. Muito obrigado, Rodrigo. É uma satisfação estar aqui. Esse evento que nós nos encontramos, conheci você, foi um evento há 4 anos atrás, né, faz tempo, hein? Período de pandemia ali. Eu Verdade. eu disse, vou participar desse evento. Tive a oportunidade, né, de conhecer várias pessoas, né, ilustres e, inclusive, você e poder, Verdade. A partir daí... Se eu te falar que eu lembro direitinho do local, nós estávamos no restaurante. Isso, e você exatamente. abordou a gente lá, tava eu, o professor Paulo Arbex, o Júlio, e se eu não me engano, acho que o Adriano tava também, aí você abordou, falou, vou participar do curso, tá? Eu lembro direitinho que você chegou lá. Isso mesmo, Eu cheguei animando a turma, o pessoal ficou espantado, quem é esse aí, né? Professor doutor em ciência do solo, então tá aí, professor Daniel com a gente, você faz parte da UFRA Belém, não é isso? Isso, eu estou na Universidade Federal Rural da Amazônia, eu sou aluno, né? Fui aluno, já graduação, mestrado. Base, professor. É uma instituição que eu tenho um amor por ela. Já estou há 14 anos na UFRA, comecei pelo campus de Parauapebas. Em 2013 eu fui transferido para Capanema, passei 10 anos em Capanema e recentemente cheguei a Belém. Então, volta à terra. Né, dos 5 campos da UFRA, eu já passei pelos 3, né? Você é natural de Belém? Sou natural de Belém do Pará. Então você já veio aqui para nossa região, aqui para baixo, Paraupebas e tal, você já conhece, então você já deu um mapeado geral no nosso solo aqui do Pará. Já conheço bastante aí. E essa ocasião aqui, eu falei para você, no dia que eu estiver aí pela região de Dom Eliseu, Rondon, Abel, nós vamos nos encontrar e gravar esse podcast. Com certeza. O professor estava aqui em Dom Eliseu e aí então falou, tô por aqui, falei, então corre aqui, vamos fazer o podcast, vamos organizar isso aí. E deu certo, e vamos falar um pouquinho de solo, e o solo da Amazônia e o solo da nossa região aqui, Com certeza. Tem muita coisa pra gente poder estar falando e abordando, então fica atento aí, moçada, que tem muito conteúdo pra gente. Antes eu quero agradecer a participação também do nosso canal aqui, o Sicredi, os Postos Roda Viva e também o Amaru, a distribuidora Greane, que são parceiros nossos aqui. E te convidar para agora, dia 10 e 11, vai ter o é a 7ª edição do CropTech, mas é o segundo formato em indoor que a gente fala, que vai ser lá em Paragominas. O CropTech a gente vai falar de agricultura, então vai ter biologia, fisiologia, mercado, tudo mais. São 2 dias de evento lá, intensivo, lá com a JP em Paragominas. Você que não fez inscrição, corre lá, faz a inscrição. E se você perdeu, fica atento que na próximo ano, nessa mesma época, por volta de setembro, vai ter a 8ª edição do CropTech. Então fica ligado aí. E eu já participei. Você participou ano passado, né? A gente estava junto nessa. Eu falo que é um evento de primeira qualidade, né? Um corpo técnico ali, os palestrantes, pessoas realmente renomadas. Sim. Né? E quem tiver aí, né, querendo participar, participe, porque vai aprender muito. É um intensivão, moçada. É uma imersão total na agricultura. Que eu até brinquei no vídeo que eu fiz, foi voltar para a sala de aula, sentar na cadeira e professor na telão e tal, e aprender na base. Agora o negócio é chique lá, viu? Não, é chique, é bacana, bem legal. É intensivão mesmo, imersão total. Mas, professor, vamos falar um pouco mais amplo um pouquinho, a Amazônia. A gente está aqui numa região que muito comentada e falada, né, pelo Brasil inteiro, sendo de todos os setores, né? E a gente está aí próximo de uma COP30, né? Ano final de 2025 vamos ter a COP30. E a gente vai falar justamente de meio ambiente, e eu acho que o solo é a base de tudo isso aí, né? Exatamente. E quais são as características que a gente tem de solo aqui nessa região nossa, na região Amazônia aqui? Olha, a primeira coisa que eu quero começar essa nossa conversa é desmitificar uma coisa que a gente aprendeu, inclusive, lá nos nossos livros de 5ª, 6ª, 7ª série, e às vezes ainda é perpetuado isso. Que os solos da Amazônia são pobres. Com certeza o teu livro didático foi igual ao meu, e aí talvez ainda tenha isso. Os solos da Amazônia, eles não são pobres.
né? Se a gente considerar, né, todo o bioma amazônico, nós vamos ter solos que realmente apresentam algumas limitações. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que pontuar. As limitações e as aptidões. Dentro do que era considerado os solos da Amazônia são pobres, as limitações estão relacionadas à característica química desse solo. Nós temos um conjunto de elementos que nós chamamos que são essenciais para as plantas. Por exemplo, cálcio, magnésio, potássio. Nesse sentido, né, de limitação química, realmente alguns solos, e nós vamos aqui já dar nome a esses solos, são os latossolos e os argissolos, eles são solos realmente que têm uma baixa limitação química, devido aos baixos teores de cálcio, de magnésio, de potássio, de fósforo, e o excesso, que aí passa a ser tóxico, de alumínio. Então, nesse conceito, realmente, nós vamos ter alguns solos com um problema muito sério de limitação química. Sim. Mas, se nós olharmos, dentro da Amazônia, exemplos do estado do Acre, existem solos que é o inverso disso. Né? Aí já são solos que nós chamamos de luvissolos, que são solos que têm alto teor de cálcio, magnésio, potássio. Né? Então, dependendo de qual ambiente nós estamos dentro da região... Vamos supor, a Amazônia é muito grande, o Pará é muito né? grande também. Então, nós vamos ter essas limitações dessa ordem química. Mas voltando para a nossa região, né, para o nosso ambiente aqui, principalmente onde está inserida a agricultura, nós vamos ter esses dois principais solos, que são os latossolos. São latossolos na pedologia, que é a ciência que estuda os solos, né? São os latossolos amarelos, os latossolos vermelho-amarelos, argissolos amarelos e argissolos vermelhos amarelos. Mas a característica dele, central, de química do solo, é essa que eu falei para você, né? Excesso de alumínio e falta de cálcio, magnésio, potássio e fósforo. Esse excesso de alumínio vem pelo fator de ser uma região muito rica em minério e tal? Exatamente. Vem mais ou menos aí, exatamente. Bauxita, né? Na pedologia, na gênese de formação dos solos, existe um processo químico chamado intemperismo. O intemperismo, ele é o agente que vai provocar modificação das rochas e os minerais que vão formar solos. Sim. Então, os nossos solos aqui, da nossa região, ele tem muito alumínio, porque a rocha matriz que formou esses solos são rochas que têm muito alumínio na sua constituição. Sim. Tá? E aí, eu até brinco com os alunos em sala de aula, que devido aos minerais que estão presentes no solo conterem alumínio, e o intemperismo ele está atuando. Ele vai estar atuando sempre aqui no nosso ambiente. Então a tendência é sempre o teor de alumínio ir aumentando. Como é que a gente corrige isso, Rodrigo? Com calcário. Mas essa é uma luta, é uma batalha que infelizmente em condições, né, da nossa era, né, vamos dizer assim, geológica, nós nunca vamos conseguir vencer. Porque o nosso material de origem, ele sempre vai fornecer alumínio para a solução do solo. Aí a correção vem através de calcário, gesso. Calcário, gesso. Nós vamos regular aquele ambiente de solo, que nós chamamos de ambiente edáfico, para neutralizar, para precipitar esse alumínio que nós chamamos de alumínio solúvel, alumínio trocável. Ele fica em formas menos tóxicas para a planta. Sim. No entanto, com o passar do tempo, em função da acidificação natural que esse solo sofre, ele volta de novo a estar numa forma tóxica para a planta. E aí a gente precisa fazer a aplicação de calcário de novo. E da mesma forma que temos um solo que é realmente talvez rico em alumínio e tal, que prejudica, a gente tem uma região também aqui muito rica em calcário, né? Então que realmente vem também para ajudar nessa... Isso. Fala assim, para poder corrigir esse solo que a gente tem, né? E isso é muito importante destacar isso, porque a agricultura paraense, ela precisa do calcário. Sim. Então, você produtor que está assistindo esse podcast, você tem que entender que para aumentar a produtividade, aumentar a qualidade do solo, ela precisa de calcário. Sim. Né? E através do calcário nós vamos ter efeitos diretos e indiretos. Um efeito direto, nós vamos disponibilizar cálcio, que faz parte do calcário. O calcário dolomítico, eu vou fornecer cálcio e também magnésio, que são dois elementos, como eu falei anteriormente, que né, tem baixo teor no nosso solo. O dolomítico ele é cálcio e magnésio. Cálcio e magnésio.
E o calcítico, ele tem baixos teores de magnésio, então poderíamos dizer que mais cálcio. Ele vai fornecer mais cálcio. Tá? Aqui a gente é rico em dolomítico, né? Em dolomítico. Que é realmente o favorável para toda essa correção de solo. Então isso é importantíssimo, porque quanto mais próximo essas jazidas de calcário estiverem, próximo do setor produtivo, nós temos economia de frete. Sim. E isso é um grande gargalo hoje da economia paraense, da agricultura paraense. Sim. Porque o calcário que está vindo do Tocantins, que vem do Ceará, às vezes a tonelada ela está saindo mais barata do que o preço do frete. Sim, eu estava falando esses dias, porque eu até visitei uma jazida de calcário aqui, próximo aqui em São Geraldo do Araguaia e tal, e a gente vê que o caro é o frete. O caro é o frete. Agora tem outra jazida de calcário pro lado de Capanema, que é gente bonita ali, não tem? Tem. Calcário também lá? Acontece que aquele calcário é um calcário calcítico. Sim. E ele é muito úmido. Entendi. O nosso ambiente de formação ali, geológico, é chamado de um ambiente pirabas. Os geólogos dizem não, eles confirmaram isso, né? Que naquela época o mar chegava até ali. Sim. Então permitiu que ocorresse uma formação ali de acúmulo, né, de animais marinhos que tem alto teor de cálcio. Entendi. E é um material muito úmido, então pegar esse material pesado levar para a indústria para ocorrer um processo de redução da umidade, a tendência é aumentar mais o preço do frete. Né? E aí por isso que ele é muito utilizado para a produção de cimento. Entendi. Para a produção de cimento. Então, uma questão estratégica importantíssima para o nosso estado é a utilização do calcário. Hoje, vamos supor, o Pará vem crescendo cada dia mais. A gente teve uma época aí, eu acho que uns 50, 60 anos, o crescimento da pecuária. Crescendo, veio para cá, a gente tem vários fatores aí que trouxe muitos pecuaristas para cá, explorar e tal, que foi até uma iniciativa do governo de realmente integrar essa nossa região aqui. Então vem muita gente para cá através da pecuária e realmente hoje a gente tem uma pecuária muito forte. E agora eu acho que coisa de uns 15 anos mais ou menos, eu posso falar 15 até 20, né? A agricultura muito forte, né, na nossa região também, crescendo e tal, e realmente tecnificando, colocando mais solos, mas ainda enfrentando vários problemas de solo nessas regiões todas, né? Quais são os principais problemas que o pecuarista, o produtor rural sofre de problema de solo? Como eu falei, a questão química, né? Em função da necessidade da aplicação de calcário para neutralizar esse alumínio tóxico e fornecer cálcio e magnésio. Outros efeitos diretos virão a partir da aplicação do calcário também. Umas questões químicas bem específicas e muito, às vezes, até complicadas da gente... técnica. Né? Mas a gente tem efeitos de aumento no que a gente chama de capacidade de troca de cátions. Sim. E é uma característica química que vai melhorar o solo. Mas eu destacaria a questão de compactação do solo. Por quê, Rodrigo? Hoje nós temos máquinas maiores, nós temos máquinas com maior potencial de tração de implementos, né, mais robustos. E esse incremento de tecnologia nessas máquinas aumentou a sua massa e, consequentemente, o peso dessas máquinas sobre o solo. Então, isso tem sido um dos grandes problemas relacionados à compactação do solo. Então, eu estou falando da relação máquina-solo. Tá? Outra questão, ainda que é muito utilizado, o preparo do solo intensivo, com intenso revolvimento. A utilização, o arado nós já abandonamos, né, essa fase da agricultura. Mas o preparo do solo com a gradagem. Um momento ali que todo ano, né, o processo de preparo do solo revolvendo, né, o solo. O que isso vai ocasionar? Uma destruição do que nós chamamos de agregados do solo. O solo vai ficando pulverizado. O solo ficando pulverizado, essas partículas de solo elas vão se arranjando de tal maneira que eu vou reduzir a porosidade desse solo. E aí vem uma sequência de problemas envolvidos. Um dia desse eu encontrei, né, um produtor explicando, né, utilizando da forma didática, eu gosto muito dessa linguagem. Falando assim, olha, quando uma pessoa tem uma veia do coração entupida, vai ter um problema cardíaco, a pessoa vai
tem um problema, né? Então, imagine isso no solo. Se os poros do solo eles estão entupidos, o que vai acontecer? O solo vai entrar também em um colapso de saúde. Porque é nos poros, Rodrigo, que a água vai drenar, é nos poros que as raízes vão se desenvolver, é nos poros que o ar vai entrar e fornecer oxigênio. E esses poros também eles são responsáveis pela retenção de água. Agora, se os poros maiores, que são responsáveis pela movimentação de ar, drenagem de água e crescimento da raiz, eles estão destruídos, não existe, eu vou ter problema de enraizamento. Tá? Vou ter problema de enraizamento. E junto com isso, quando chover, esse solo ele vai ficar mais úmido, vai ficar encharcado. E vários outros problemas relacionados à biogeoquímica vão estar inseridos nesse processo. Então, no resumo, né, o excesso de animais dentro de um piquete, alta taxa de lotação, Sim. o preparo do solo intensivo, todo ano revolvendo esse solo, e a utilização de máquinas agrícolas pesadas sob solo úmido, muito molhado, tudo isso vai favorecer ao fenômeno que nós chamamos de compactação do solo. Tá? Então, para fazer o reverso disso, né, de diminuir essa compactação do solo, ele leva um certo tempo, leva anos. E isso aí, existe também tecnologias que estão a auxílio da gente, por exemplo, as plantas de cobertura, hoje os mixes de planta de cobertura são importantíssimos nesse processo, porque essas raízes elas vão abrir poros. São raízes que têm uma certa agressividade, que vão conseguir vencer essas camadas compactadas. E esses poros, ao serem abertos, e essas raízes, quando elas morrerem, se decomporem, vai ocorrer a formação do que a gente chama de bioporos, que são poros formados pelas raízes. Sim, que apodrece e fica... Então, seria como pegasse as veias, né? Agora o sangue corresse normal, né? Permitindo que o sangue seja levado em cada ponto do corpo. E a mesma coisa seria para o solo. Eu ouvi falar que eu converso com todos os setores, né? Vamos supor, o produtor, os técnicos e tal, e a gente percebe também nas regiões aqui nossas que é justamente mais ou menos isso aí, é trabalhar o perfil de solo que eles falam, solo, né? Que é justamente trabalhar isso aí. Eu vejo que muita gente tem trabalhado isso aí com plantas, com tal, e também até máquinas, diminuindo esse trabalho de máquina, né, em cima, e revolvimento também. Então a gente percebe. E também, vamos supor, a gente teve agora o ano passado, essa safra passada agora, parece que a chuva demorou a chegar um pouquinho, e depois ela acabou cedo demais, né? Então quem tinha esse preparo de solo, tal, esse perfil de solo mais bem feito, não teve tanto prejuízo de quem estava meio que começando, né? Vamos fazer uma explicação aqui, essa vai ficar bem fácil agora da gente compreender. O solo, ele possui funções ecológicas. Tá? A primeira função ecológica que nós conhecemos, que é dentro do nosso setor, é mais fácil de entender, é que ele é um meio de sustentação para a planta e ele vai fornecer nutrientes. Mas em função da rede de poros que é criado nele, ele é poroso, ele vai ter uma segunda função, que é de armazenamento, né, de drenagem e armazenamento de água. Então, quanto mais eu crio uma situação que o meu solo ele esteja poroso, toda essa água da chuva que cair sobre a superfície do solo, ela tem que drenar. E essa água, por ação da gravidade, ela vai sendo atraída, né, para o fundo da terra, até chegar no lençol freático. Então, os sistemas de manejo que favorecem a entrada de água no perfil de solo, esse solo ele vai funcionar perfeitamente como uma caixa d'água. Aí vem as estratégias, que nós chamamos de estratégia de manejo. Quando você está com sede, o que você vai fazer? Beber água, né? Onde é que fica a água? Na geladeira. Na geladeira, você vai até lá, isso, né? A raiz da planta ela vai fazer a mesma coisa. A planta vai fazer a mesma coisa. Então imagina o seguinte, que nós temos ali, tem água, né? nós temos ali os
20 centímetros iniciais que está concentrado raiz, vai chegar esse período seco, que está mais próximo à superfície, a água vai evaporar, né? Mas tem água ainda em profundidade. Então a planta vai entender, opa, ela tem sinalizadores químicos, né? Que ela vai em busca dessa água, até chegar em profundidade e encontrar essa água. Quem tem essa alta adaptabilidade são as plantas invasoras, as plantas daninhas. Tanto que a gente passa aqui na beira da estrada, onde tiver um juquirão, né, o pasto está morto, né, seco, e aí o juquirão lá tá verde, né? É igual você falou no começo, falou assim, rapaz, diz que o nosso solo é pobre, mas lá na fazenda, filho, mato vai nascendo 3x4. Vai nascendo, né? Então é isso. É porque tem uma raiz mais profunda. Ela né? tem uma raiz mais profunda. E aí vem a questão química. Lembra que nós temos um solo que tem alto teor de alumínio. Sim. E ele está distribuído no perfil. Aham. Se nós corrigirmos somente a camada de 0 a 20, as raízes vão se acumular somente naquele ambiente que o alumínio foi neutralizado. E ela não aprofunda. E ela não vai aprofundar. Sim. Então, nós teremos em profundidade um impedimento químico. O que acontece? Um juquirão desse, ele está adaptado a centenas de milhares de anos. Sim. Então ele sabe que aquele alumínio ali, ó, para ele tanto faz. O que ele vai fazer? Tá seco? Jogo mais raiz. Eu sou tolerante ao alumínio. Tá seco de novo? Vou passar para a camada de 40-60, 60-80. E não interessa o alumínio para ele, porque ele está adaptado a essa condição. Se nós pegarmos as nossas plantas que sofreram o processo de melhoramento genético, o processo de melhoramento genético, ele melhorou parte aérea. Sim. Não é isso? Melhorou parte aérea. Então, para a planta ter maior biomassa de parte aérea, maior produção, né, de grãos, em detrimento ao crescimento radicular. Sim. Né? Então, a gente não pode ter tudo na vida que eu falo. Né? Então, eu tenho uma boa biomassa da parte aérea, mas uma biomassa de raiz muito baixa. E, além do mais, essa biomassa de raiz são plantas que se adaptaram a um ambiente menos ácido. Então, o que vai acontecer? Ela não vai jogar raiz em profundidade. E aí vem o conceito de construção de perfil de enraizamento, né? De aumentar esse perfil de enraizamento, de tal maneira que eu neutralize esse alumínio na camada de 0 a 20, neutralize o alumínio na camada de 20-40, 40-60 e até onde o sistema de manejo consiga aprofundando. E aí, consequentemente aumentando o teor de cálcio, de magnésio, de fósforo em profundidade. Então, o segredo vai ser sempre esse. A raiz, ela quer um espaço que ela quer em busca de água. Sim. E essa água vai estar em profundidade. No entanto, vai existir dois impedimentos. Ou um impedimento químico devido ao excesso de alumínio, baixo teor de cálcio, de magnésio, de fósforo, de potássio, dos elementos essenciais para a planta, ou um impedimento físico. E aí, de novo, a gente volta para o problema da compactação. Sim. Quando o intenso revolvimento do solo promove a compactação, nós formamos o que nós chamamos de pé de grade, de pé de arado, que é uma camada subsuperficial, compactada, que era a camada que servia de base para que o disco, o disco do implemento conseguisse se apoiar. Então isso vai aumentando essa camada compactada. Aí o que vai acontecer? A raiz, ela vai desenvolver, vai jogar a raiz, mas vai encontrar uma camada de impedimento que ela não vai conseguir desenvolver. Solo compactado. Isso é muito fácil de observar quando a lavoura está lá no plantio. Sim. Porque as raízes elas vão estar direcionadas pelo lado. Entendi. Né? E não aprofundando. É um conselho que eu dou para produtores rurais, para engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas. Quer saber se tem compactação? É só abrir uma mini trincheira. Sim. Né? Abra ali uma mini trincheira ali com em torno de 40 centímetros, né, de profundidade, 40 centímetros de largura, que você vai observar, a raiz ela vai falar, ela vai dar os sinais. Então a gente vai observar, né, perceber que ela já está virando, uma distribuição não horizontal, mas uma distribuição não vertical, né, horizontal, uma distribuição horizontal. Entendi. Então isso é um indicativo. Né? É interessante. Outro ponto que eu digo também,
que existe no solo uns fenômenos chamados de oxirredução do ferro. E quando o solo está compactado, existem umas manchas avermelhadas, né? Parece de ferrugem, mas é um tipo de ferrugem. Sim, sim. Então a gente vai começar a observar esse ponto também. Então isso vai ser um sinal de que o solo está com problema de má drenagem. Entendi. Tá? Então o solo e a planta, eles são os melhores indicadores de como é que está a questão física do solo. Obviamente que né, eu brinco com os meus alunos, né? Como é que o médico vai, numa primeira consulta, ele olha, né, a garganta, olha os olhos, mas depois ele pede um exame. Então seria isso, né? Dentro do sistema produtivo lá, né, ver esses indicadores, a planta vai dar esses sinais, a produtividade vai diminuir. Você falando assim, né? Porque eu já vou ligando uma coisa com a outra, eu sou bem curioso também. A gente vê muito isso aí, né, vamos supor, partindo para a pecuária, na pastagem. Um capim, uma área que foi bem corrigida, de 0 a 20, 20 a 40 e 40 a 60, você vê que é um capim que aguenta mais a seca, né? Isso. Porque a raiz está mais profunda, então aguentando mais essa intempérie do clima, né? O déficit hídrico. Né? Isso, então ele já está com a raiz lá embaixo, captando justamente lá na geladeira, pegando a água mais embaixo. A água mais embaixo. E aí por isso que ele fica mais verde por mais tempo, aguentando um pouco mais. Aí você pega um capim que já nos primeiros falta de chuva, ele já seca todinho, que ele já está com a raiz muito superficial. Agora, isso que eu vou te falar, tu vai gostar. Isso é uma curiosidade interessante. Né? Eu falei para você que os dois principais solos que nós encontramos aqui na nossa região são os latossolos e os agissolos. Sim. Olha que interessante a natureza. Os latossolos, nós dizemos que o teor de argila em todo o perfil do solo, ele é homogêneo. Tá? Não existe variação no teor de argila. Já o agissolo, ele tem uma diferença. Que o horizonte B, ou seja, que nós chamamos a camada mais subsuperficial desse solo, vai estar ali abaixo de 40 centímetros, 30 a 40 centímetros para baixo. Sim. Esse é o horizonte B. O que está em cima é o horizonte A. No agissolo, o horizonte A desse agissolo, ele tem menos argila do que o horizonte B. Então, ou seja, eu tenho um incremento de argila em profundidade. Tenho mais argila. Se eu tenho mais argila em profundidade, significa que eu tenho uma maior capacidade de armazenamento de água. Então, o que acontece? E normalmente esse solo é mais na região mais baixa, não é isso? Ele está aqui na nossa paisagem, ele está mais em regiões de relevo mais ondulado. Sim, que mas é uma região mais baixa, que eu posso falar, né? Fala assim, porque a gente tem muita chapada aqui. Isso. A chapada seria esse agissolo. Seria o latossolo. Latossolo, desculpa, isso é. Já na parte mais ondulada, a gente vai encontrar esses agissolos. Entendi. Então, esses agissolos, eles têm uma vantagem em relação aos latossolos. Sim. Que em função do horizonte B ter mais argila, ele vai ter maior capacidade de armazenamento de água. Entendi. Então é ideal para aprofundar mais a raiz, né? Então o que vai acontecer? Aí vem a questão sem ausência de impedimento químico e físico, a raiz chegou no período seco, por exemplo, como nós estamos vivendo esse período, né? Ela vai dizer, não tem água aqui, vou jogar a raiz lá para baixo, porque lá vai ter água. Sim. Né? Agora tem um detalhe importante aí, né? A história que nem a gente não pode ter tudo na vida. Né? Esses aqui, por estar em uma região com relevo mais ondulado, ele é mais suscetível à erosão. Entendi. Tá? Por quê? Imagina o seguinte, o horizonte B tem mais argila, então está chovendo. Essa chuva ela vai infiltrar muito rápido no horizonte A, porque ele é mais arenoso, né? Tem menos argila, e moderado a lento no horizonte B, que é mais argiloso. Sim. Se tiver uma chuva muito forte, essa água ela vai encharcar o horizonte A, não vai mais infiltrar, e aí vai começar a ocorrer o escoamento superficial, aumentando as perdas de solo por erosão. Então esse é outro ponto, Rodrigo, que eu destaco, que a gente tem que ter muita atenção aqui na nossa região. Né? Eu falei da limitação química, falei da compactação, né? Mas a questão de erosão aqui ela é muito séria também, porque tudo que a gente está aplicando, todo o investimento de uma fazenda, é levando em consideração a camada superficial.
Então, eu estou aplicando calcário, eu estou aplicando ureia, super triplo, cloreto de potássio, micronutriente, estou aumentando o teor de matéria orgânica desse solo. Sim. E vem uma erosão e lava. Leva tudo o trabalho que você fez. Se a gente for contabilizar isso, ideal para poder estar evitando esse tipo de erosão? Primeira questão, cobertura do solo. Sempre. Então, cobertura do solo. Aí vem, no caso da agricultura, o sistema de plantio direto, ele é importantíssimo nesse processo, porque nós vamos ter resíduos. A consociação, rotação de cultura, os mixes de cobertura vão auxiliar nesse processo de cobertura do solo. As raízes vão melhorar a agregação. Quanto mais agregado esse solo for, mais resistente ele vai sofrer, né, a ação da água querendo lavar. E uma coisa que, para a região de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, eles levam muito a sério e a gente ainda não está nesse nível, é as questões relacionadas à construção de terraços agrícolas, né? De construção de canais, obedecendo toda a curva de nível, sim, que vai captar essa água que está escoando superficialmente e forçar ela a drenar, né? Ela descer, ela infiltrar. Porque quanto mais essa água vai escoando superficialmente, mais ela vai ganhando volume, mais ela vai ganhando velocidade e maior vai ser a energia inserida ali naquele ambiente, promovendo a remoção das partículas do solo. Sim. E aí nós vamos ter dois prejuízos. Um prejuízo onde houve a remoção do horizonte A e um prejuízo lá embaixo, onde esses sedimentos eles serão depositados, né, causando assoreamento do rio. Todos esses nutrientes que estão nesses sedimentos eles vão ser disponibilizados para a água do rio, né, ou do riacho, ou da parte mais baixa. Então, isso são problemas que podem trazer sérios problemas econômicos e ambientais. E aí, Rodrigo, nós constantemente temos uma agricultura pujante, bem desenvolvida, somos especialistas, né, em agricultura tropical e isso incomoda o mundo. Né? Então, isso incomoda o mundo. Então, dentro daqueles nossos pontos fracos, é que dentro da questão dessa geopolítica, né, internacional, ela vai pegar. Eu disse, olha, vocês estão emitindo muito carbono no solo. Olha, vocês não estão cuidando do solo de vocês, está tendo muita erosão. Então, eu acredito que futuramente, né, ou talvez nós já chegamos nesse momento, que a venda desses nossos produtos como commodities, elas vão ser intensificadas essa questão ambiental. Sim. Está perdendo muito solo por erosão, está contaminando a água, porque tem que lembrar que esses nutrientes que estão chegando na água lá embaixo, essa água ela vai ser utilizada pela população. Né? Sim. Então, eu acredito que esses mecanismos de regulação ambiental eles vão aumentar cada vez mais. Então, ser mais rigoroso. E nós estamos preparados para isso, nós temos tecnologia para isso. Você acha que o produtor rural ele também está já, tipo assim, a antena já ligou? Eu acredito. Todo mundo já pensando nisso e já funcionando? Eu acredito. Eu acredito porque hoje o nosso produtor rural, por exemplo, com esse trabalho que nós estamos fazendo aqui agora, ele tem mais acesso à informação, né? As redes sociais foram importantes nesse processo, né? E outro detalhe, da pandemia para cá, muitos professores que estavam somente na academia, nos artigos científicos, na sua pesquisa, ou seja, dentro de sala de aula, decidiram abrir os seus canais no YouTube, os seus leques de redes sociais, e começaram, né, a trazer informações técnicas. E esse produtor está recebendo, então está ficando um negócio mais refinado, né? Com certeza, o produtor está tendo acesso realmente a essas informações e sabendo da importância realmente de cuidar do solo e cuidar de todos os... Eu também sinto isso aí, porque, que eu falei, a gente chegou para cá, a exploração da pecuária, né, das áreas assim, foi 50, 60 anos, eu acho, atrás, e hoje nós estamos vivendo uma nova era, aqui dos pecuaristas, dos produtores rurais que estão conscientes dessa preservação para ter uma melhor produtividade tudo e fazer. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu gosto de fazer a analogia da seguinte maneira. Antigamente nós esperávamos chegar o domingo para ter a informação agrícola no principal veículo de informação, né, televisivo. Hoje não.
Hoje o principal programa, ele está aqui, né? E efeito imediato. Né? E outra, procurar informação é aqui, ali, é agora, né? Vou dar um exemplo. Toda a biblioteca da Embrapa, ela está digitalizada. Sim, né? Tá, é só toda procurar lá, eu já entrei, algumas coisas que eu precisei lá, você pode entrar lá no CN, como é que chama? No Embrapa mesmo. Joga a biblioteca Embrapa. Biblioteca Embrapa, você vai pegar tudo, então, desde criar galinha até cuidar do solo e tudo, então tem todo... Então você imagina isso, Rodrigo, a quantidade de informação que existe hoje disponível, e ainda assim... E muitas pessoas ainda têm dúvida, então nesse programa aí que eu falei, que a gente esperava o domingo, ainda chega muitas cartas ainda de coisas que são simples, né? Mas que às vezes é uma dúvida de uma nação toda. E falando um pouco da Embrapa e tal, a UFRA, Universidade Federal Rural da Amazônia, você falou, você estava dando aula aqui em Dom Eliseu. Você está sediado em Belém, lá dando aula lá. Você já esteve em Paraupebas aqui. Em Capanema. Como é que tá a UFRA no Pará? Você falou que tem várias frentes e tal, vários cursos, agronomia e tal. E passa pra gente informação, como é que tá a UFRA? Hoje a Universidade Federal Rural da Amazônia, ela é um grande celeiro, né, de conhecimento agrícola, mantendo a sua tradição, né, o nosso curso, em 2002, a UFRA, ela passou a ser universidade, mas antes era Faculdade de Ciências Agrárias do Pará. Antes disso, ela era o Instituto Agronômico do Norte. A famosa FICAP. Famosa FICAP, né? Eu digo que eu fiz vestibular para FICAP e quando eu entrei, aí teve a mudança, né? Você que eu já vi vestibular para FICAP. Foi? Foi agronomia. Então, FICAPiano também, né? Foi FICAPiano. Mas só vestibular, mas não passei, não. Então, hoje nós temos 5 campos, né? Sede em Belém, Capanema, Capitão Poço, Tomeaçu, Paragominas e Paraupebas. O foco ainda da UFRA é uma universidade agrária, ainda, né, com os cursos de agronomia, medicina veterinária, zootecnia, engenharia florestal, engenharia ambiental, mas também nós tivemos um processo de expansão para outros cursos, como engenharia cartográfica, sistema de informação, pedagogia, letras, a geologia entra mais na UFPA. Na UFPA. E se não me engano, é um dos melhores cursos de geologia do Brasil, não é isso? Eu fiquei sabendo isso aí. Um dos melhores cursos é isso. Eu estava conversando com os meninos agora. Que um aluno de geologia ele tem que ser um cara mesmo muito dedicado, porque para entender todos os processos. E diz que a UFPA realmente é um dos melhores cursos que tem no Brasil. Mas puxando, né, para a UFRA, nós temos curso de agronomia em Belém, Capitão Poço, Capanema, Paragominas, Paraupebas e engenharia agrícola em Tomeaçu. Me falhou a memória agora se realmente se tem um curso de agronomia também em Tomeaçu. Mas ainda temos essa tradição, né, do curso de agronomia ter a sua, né, junto com a engenharia florestal e a medicina veterinária, serem, né, os carros-chefe dentro do curso. Temos um curso, quanto à relação de pesquisa, nós temos programas de pós-graduação, né, então, que permite que os alunos façam, não só da UFRA, não só do Pará, mas nós temos alunos do Brasil todo, né, que possam fazer o programa de pós-graduação, mestrado e doutorado, e é aí a importância que a universidade tem para o setor. Porque tudo que é produzido de ciência, lá pelos alunos de mestrado e doutorado, isso aí será aplicado na atividade agropecuária e florestal. Então, hoje nós temos vários grupos de pesquisa, né, trabalhando o desenvolvimento de tecnologia, de inovação, fazendo pesquisa, parte de solos, melhoramento, mecanização, irrigação, proteção de plantas relacionada à fitossanidade. Então, tudo isso, de alguma maneira, está sendo aplicado hoje na nossa sociedade. Né? Não, bacana. Você falou várias frentes também, várias cidades fazendo esse trabalho. Fazendo esse trabalho. E com Forma Pará, que é um programa do governo estadual, e utilizando o know-how das universidades, por exemplo, da UFRA, está espalhado em vários municípios. Então, eu já ministrei aula aqui para Dom Eliseu, Garapé-Açu, Augusto Correia,
mês em outubro para Limoeiro do Ajuru. Então, vários cursos estão sendo disponibilizados no estado. Isso nós estamos produzindo mão de obra, né, um corpo técnico qualificado para estar atuando no município. Então, dessa nossa turma aqui, nós temos 48 alunos que estão em Dom Eliseu. São pessoas que trabalham, né, alguns já estão no setor agrícola. Teria uma dificuldade muito grande para ir para Paragominas. Teria uma dificuldade muito grande para ir para Belém. E a gente está conseguindo formar esses alunos. E deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vejo também, por rodar aqui, muitos muitos profissionais, agronomia, veterinário, subindo. Como subiram vários produtores, subindo e tal. Hoje, o técnico que é formado aqui no nosso estado, aqui, através da UFRA e tal, não sei, tão preparado para a nossa agricultura, tão tecnicamente preparados? Sim, estão preparados. Nós temos um currículo. O currículo nacional no Brasil, ele é padrão. Então, tudo que um está estudando em Belém, em Rondônia, no Acre, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, ele tem uma carga horária que são iguais. Claro que vai respeitar suas particularidades. Tá? Eu digo que está. Qual é o problema? Você que assiste a Rural Book, e principalmente aos alunos que estão mais próximos da capital, não tenham medo e saiam da zona de conforto. Sim, isso é verdade. Não tenham medo de vir para o sul do Pará, de ir para o próprio Acre, que está se tornando hoje um grande produtor também agrícola, Roraima. Então eu vejo essa resistência, Rodrigo. De enraizado, né? Enraizado. Aquela coisa do paraense, do belenense, aquela região. Eu acho que todo o estado, todo o Brasil tem uma cultura. Na minha região, eu sou mineiro e tal, eu vejo que eu tenho parentes que bem enraizados mesmo lá e tal, e não sai de jeito nenhum. E já outros falam, não, bicho, eu vou explorar outras coisas e tal, e saiu para conhecer, e eu acho que também aqui acontece a mesma coisa. Tem a turma da enraizado. E tem a turma que, não, peraí que eu vou. Mas assim, eu vejo que aqui é mais tradicional, assim, né? Bem mais... Agora que eu fui transferido para o campus de Belém, primeiro dia de aula para a turma, eu gosto de fazer, né, inicialmente, eu mostro o mapa do Brasil, aquele mapa biomas, né, mostrando onde é que está a agricultura. Eu disse, olha, 7,5% desse país é agricultura, a gente utiliza 27% da nossa área. O resto é tudo área de preservação, é mata. Eu disse, eu não acredito que vocês não vão arrumar um trabalho depois que sair da faculdade. Olha o tamanho desse país. Então, o que vocês precisam? Encarar, meu filho. Sair, ver os novos horizontes, né? Ver os novos horizontes, ter essa coragem, né? E assim... de explorar, né? Ao sair da faculdade, realmente a gente tá generalista nas coisas. Sim. E a outra coisa que a juventude não pode ter esse medo, né? E também nem a pretensão de achar que acabou de se formar já vai ser o CEO, né? Que vai ser o CEO da empresa. Tem que pegar uma enxada. Tem que pegar a enxada, ele vai ralar, ele vai rodar aí. Todos nós, né? Então todos nós vamos passar por esse processo, né? Passamos por esse processo. Mas é justamente que eu falo assim, é uma percepção que eu tenho muitas vezes que o nosso técnico, desculpa, mais uma vez, corrigindo, o nosso profissional. Os caras, tipo assim, até o empresário, ele pensa que o nosso profissional aqui é muito ligado mais à parte tropical, de culturas de locais da região amazônica e tal, e não está tão ligado na agricultura. Mas é diferente isso, né? Eles estão também focados na agricultura, estão entendendo conforme uma agricultura da Amazônia, né? Então, dentro do leque das disciplinas que nós temos na universidade, então tem disciplinas de produção de soja, temos as disciplinas de produção de milho, tem a de Dendê, tem os sistemas agroflorestais, tem a disciplina de irrigação, tem a disciplina de solos, né, que é uma carga horária que, inclusive, eu digo que é muito pesada e necessária, já que faz, né, é a base, né, dentro a base de toda a agricultura. Que é a mais importante da universidade, porque eu vou puxar também a sardinha pro seu lado. Pro meu prato, né? Verdade. Mas é isso mesmo. Mas, doutor Daniel,
Brigadão pela sua presença aqui. Prazerzaço te receber. Obrigado realmente por ter disponibilizado um tempo, ter vindo aqui com a gente aqui no nosso canal. A turma aí com certeza. Se quiser conhecer um pouco mais do Daniel, Daniel.solos. Daniel.solos. É isso aí, vê no Instagram lá, tá com conteúdo direto colocando lá, falando sobre realmente o nosso solo aqui da Amazônia, mais precisamente, né, que tá aqui na... Tem um canal no YouTube isso, também. Ah, você tem um canal no YouTube que é também. o Daniel Solos também. Isso, então gente... quem quiser saber mais ainda, mais aprofundado sobre solos... E entre em contato com ele lá, então através desses dois canais você tem acesso direto ao professor Daniel. Então entra aí que ele pode te orientar, fazer qualquer coisa, até mesmo profissionalmente. Você vê aí, ó, ele tá querendo que a galera já corre o trecho para poder, para poder expandir os horizontes aí. Mas obrigado mesmo pela sua presença aqui, já estava marcado um tempo e agora com vocês aí, Daniel, professor de Ciências do Solo da UFRA aqui do nosso estado do Pará. Obrigado mesmo. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço a oportunidade, né, de falar da minha instituição, falar da UFRA, falar sobre solos, que realmente sou um cara apaixonado, né, pela agronomia e apaixonado de falar sobre solos. É isso aí, moçada. Ficamos por aqui. Mais um podcast, então, conversando aqui. E uma característica desse podcast, que ninguém notou, mas tem alguma coisa diferente nesse podcast. Você já notou? Rapaz, agora eu fiquei... Você notou, Pedro? Não? Então, moçada, se vocês notaram alguma coisa diferente, vocês comentam aqui então, que tem um trem diferente aqui nesse podcast. Para prestar atenção nos outros, você me fala. Vou falar nada para vocês não. Vocês vão comentar, eu vou comentar e vou falar. Valeu, moçada, um abraço, brigadão.